campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Saudações fraternas, queridos irmãos, do livro Meditações Diárias do Espírito André Luiz, através da psicografia do nosso irmão Chico. Nós vamos ler e fazer alguns breves comentários do texto Pequenas Regras de Desobsessão. Mas o que é uma obsessão? Para podermos ler, Pequenas Regras de Desobsessão. Nós vamos encontrar em O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 23, nós vamos ler um pequeno trechinho para compreendermos melhor. Diz assim: trata-se do domínio que alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas. São sempre os espíritos inferiores que procuram dominar, pois os bons não exercem nenhum constrangimento. Os bons aconselham, combatem a influência dos maus, e se não os escutam, preferem retirar-se. Os maus, pelo contrário, agarram-se aos que conseguem prender. Se chegam a dominar alguém, identificam-se com o espírito da vítima e a conduzem como se faz com uma criança. Então, todo domínio que um espírito possa fazer sobre outro, esteja encarnado ou não, há também esse domínio de um espírito sobre outro, de encarnado para encarnado, exercendo uma pressão tal que acaba dominando, subjugando o outro, como ele diz aqui no Livro dos Médiuns, e acabam conduzindo a sua vítima como se faz a uma criança. Denomina-se a isso uma obsessão, que existe em vários graus, e nesse capítulo do Livro dos Médiuns, capítulo 23, da segunda parte, nós vamos poder estudar profundamente. E no nosso texto Meditações Diárias, o irmão André Luiz, então, Pequenas Regras de Obsessão, vai nos dar a seguinte orientação: procure, mais do que saber, dominar-se, mais do que agir, elevar, mais do que estudar, aprender, mais do que pensar, discernir, mais do que falar, educar, mais do que aconselhar, servir, mais do que escutar, compreender, mais do que perdoar, amparar, mais do que sofrer, resignar-se, mais do que amar, sublimar. Quando nos expressamos usando o modo imperativo do verbo, não queremos dizer que nós outros, os amigos domiciliados no mais além, estejamos a cavaleiro dos obstáculos e dificuldades que oneram os companheiros do mundo. Todos estamos ainda vinculados à Terra. E, na Terra, tanto adoece o cientista que cria o remédio em favor dos enfermos, quanto os clientes que lhe desfrutam os recursos da inteligência. Tanto carrega problemas o professor que ensina, quanto o aprendiz que se lhe beneficia do apoio cultural. Assim também na desobsessão. Todos os apontamentos que se relacionam com o assunto, tanto se dirigem aos outros quanto a nós. É profundo esse ensinamento. Nós não pensamos que isso também ocorre no plano espiritual. E, no entanto, nosso irmão André Luiz é bem claro aqui. Não queremos dizer que nós outros, os espíritos,
os amigos domiciliados no mais além, estejamos a cavaleiro, estejamos a salvo, distanciados dos obstáculos e dificuldades que oneram os companheiros do mundo. Pois nós somos todos espíritos. A única diferença é que, quando encarnados, estamos envergando um corpo físico num plano de carne. Desencarnados, estamos fora desse plano físico. Mas nos influenciamos uns aos outros reciprocamente a todo instante. Vibramos, emitimos o nosso pensamento e recebemos pensamentos de volta na mesma faixa de vibração. E muitas vezes, por comodismo talvez, nos deixamos conduzir por pensamentos que não são nossos. Nos deixamos envolver por emoções e sensações contraditórias de pessimismo, de cansaço, de não pertencimento, de derrota, de achar que a vida não vale a pena, e nós acabamos abrigando esses pensamentos dentro de nós como se fossem nossos. E na realidade não o são. São de amigos do alheio que não querem a nossa felicidade, pois que também não são felizes. E tentam exercer uma influência em cada um de nós. Então vamos lembrar do que o nosso irmão André Luiz nos coloca como regra para estarmos a cavaleiro de tudo isso. Mais do que saber dominar-se, mais do que agir, elevar, mais do que estudar, aprender, mais do que pensar, discernir, mais do que falar, educar, mais do que aconselhar, servir, mais do que escutar, compreender, mais do que perdoar, amparar, mais do que sofrer, resignar-se, mais do que amar, sublimar. Pensemos nisso. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça na fé que nos conduz os passos a cada dia. Muito obrigado, assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site